Se você já se pegou desmotivado, estudando muito e vendo pouco progresso, hoje eu vou te falar a verdade sobre aprendizagem acelerada. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te falar mais sobre aprendizagem acelerada e o aprendizado insano. Porque muitas pessoas me perguntam, esse seu método aí do aprendizado insano, ele dobra o QI? E muita gente fala que quando você compra esse tipo de sistema de produtividade para estudar aprendizagem acelerada, você dobra o seu QI e tal. Eu não prometo isso, eu prometo que as pessoas vão aprender técnicas e métodos que as pessoas mais inteligentes do mundo usam, que você pode copiar elas, que você pode roubar elas e aplicar essas mesmas técnicas para qualquer coisa que você deseje. Hoje eu vou te falar sobre então as 5 estratégias que estão lá no Aprendizado Insano para você aprender muito mais em muito menos tempo. E eu ainda vou fazer um anúncio para que, se você for usuário do Aprendizado Insano, você já fique ligado. A primeira coisa é o foco. Se você não tem foco, o seu aprendizado nunca pode ser acelerado. E tudo que eu falo aqui é cientificamente comprovado como você pode ter. A Christina Bergson, que foi a campeã mundial de tiro, ela diz que o foco nada mais é, como você pode estar vendo nessa citação, focus is just choosing the right thought in the middle of thousands of thoughts. Então, o foco é simplesmente você escolher o pensamento certo no meio de milhares e milhares de pensamentos. E há basicamente 2 tipos de foco: o foco de cima para baixo e o foco de baixo para cima. O de cima para baixo é o que você tenta fazer, o foco que você sempre tenta se esforçar para colocar esse foco em ação. E você sempre luta contra o seu ambiente, contra as distrações, a tendência que o corpo tem de se distrair com qualquer coisa. E também depende de quanto tempo você já ficou focado, como é que está a sua situação física, como está a sua energia, etc. Agora, o foco de baixo para cima basicamente é quando você está fazendo alguma coisa e alguma coisa chamou a sua atenção. Por exemplo, quando alguém fala seu nome, ei, você imediatamente você vira e torna todo o seu foco para aquilo que te chamou a atenção, para alguma coisa. Só para você ver como isso é importante, o nosso cérebro ele sempre está ligado a isso, e às vezes quando uma pessoa te chama, mesmo se tiver muita conversa, todo mundo falando, você consegue prestar atenção. Então o foco é realmente muito importante, você saber como estratégias boas para você manipular o seu foco é realmente muito importante. Porque se você pensa só, quando você não tem foco, você deixa um resíduo de atenção para lá e para cá, quando você não foca em somente uma atividade. O foco, então, basicamente ele tem 3 pilares: a sua energia, o seu ambiente e o seu planejamento. O que você pode, uma estratégia boa para você já melhorar o seu foco é o seguinte: para o ambiente você pode talhar o seu ambiente, deixar um ambiente bom de estudos para você estudar. Para o plano você pode setar Pomodoro, sabe? Por exemplo, se você tem grande dificuldade de foco e concentração quando você está estudando, pega um timer, um cronômetro, pode ser o seu celular mesmo, no computador, coloca um Pomodoro, que são 25 a 27, 30 minutos para você estudar sem fazer mais nada. E aí você vai ver que o seu estudo vai fluir bastante. E com relação à energia, eu vou deixar mais algumas dicas se você clicar no primeiro link da descrição, onde você vai ver lá o post que eu fiz sobre isso que eu estou falando no post lá no meu blog. Eu te falei que se você já é usuário do Aprendizado Insano, eu tinha um aviso para te fazer. Se você já é usuário, já comprou e comprou no preço promocional, não se preocupe, todas as atualizações que ele vai ter nesse mês e no próximo, você não vai precisar pagar mais nada por isso, eu vou te dar tudo de graça e vai ter muita coisa, assim, realmente muita coisa. Se você já pegou aquela sua planilha sobre como fazer anotações perfeitas, pense que eu vou fazer isso para várias técnicas de estudo e isso aqui sim vai te ajudar demais. E o preço vai subir, então se você ainda não é usuário do Aprendizado Insano, eu espero que você pense melhor sobre fazê-lo antes que o preço mude, mas vamos falar sobre mais estratégias agora. Bom, a repetição espaçada nada mais é do que você fazer uma revisão com relativo pouco esforço através da otimização do seu tempo. Você pica as suas revisões através de um período de tempo, fazendo com que você saia da curva do esquecimento. Eu já falei mais sobre isso lá no post que eu fiz lá no meu blog e também em vídeos que eu falei aqui no canal. Vou deixar um vídeo recomendado aparecendo aqui pra você. Mas basicamente essa curva tem mais de 100 anos de experimentos e ela foi feita pelo Hermann Ebbinghaus. Só para você ter uma ideia o quão é poderosa essa teoria do Ebbinghaus, umas equipes de beisebol foram separadas em dois grupos. O primeiro grupo fazia rebatidas durante 3 horas e o segundo passava essas 3 horas em dias diferentes. Todos eram profissionais e o segundo grupo que passou as rebatidas teve uma memória motora, só para você ver, muito melhor. Eles desempenharam muito melhor as últimas rebatidas do que aqueles que ficavam, sabe, simplesmente praticando aquelas rebatidas
sem parar. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro ele consegue mastigar os padrões quando você separa as suas revisões e o seu tempo de estudo, porque você forma neuroconexões no seu cérebro, fazendo assim com que você fortaleça mais aquilo que você já sabe e esqueça caminhos laterais que te levam ao erro. E qual é uma boa estratégia para você aplicar o princípio de repetição espaçada? Porque, como eu estou te falando aqui, existem princípios que são cientificamente comprovados e existem estratégias que você pode aplicar a esses princípios. Aqui eu posso te passar uma estratégia muito boa, que é o seguinte: você simplesmente pega e selecione 3 ou 4 tópicos para você estudar no dia. Estude o primeiro, né? Estude tudo que você tem para fazer, aí, etc. Depois, passe para o segundo tópico, tudo bem? Quando você for passar para o terceiro tópico, volte e estude. Só faça um resuminho do primeiro tópico, e aí assim você vai passar o tempo que você estudou o primeiro tópico, porque você vai estudar o primeiro tópico, aí vai passar o segundo, e daí vai estudar o terceiro, e faça o mesmo pro quarto. Então não adianta nada você fazer essas duas técnicas que eu te passei agora se você esquecer dessa aqui, que é você ser digamos assim, um estudante ativo. Muitas pessoas, cara, mais de 87% das pesquisas mostram isso, 87% das pessoas é um estudante passivo. E o que é um estudante passivo? O estudante passivo, ele aprende a reconhecer as coisas, mas não a lembrar ou rememorar aquilo que ele está estudando. Reconhecer é uma coisa, você reconhecer um padrão é uma coisa. Agora você conseguir recuperar aquilo de cabeça é outra coisa. E como é que é essa ideia de você ser um estudante ativo? Como é que isso se reflete num princípio científico? É aquilo que se chama de Active Recall. O Active Recall nada mais é do que você fazer recuperações mentais, você praticar com a sua própria mente sem olhar as respostas. Porque geralmente acontece o seguinte: as pessoas, sei lá, vai resolver um problema de matemática, pega o problema, não consegue, vai olhar a resposta e fala: ah, eu sabia. Pois é, só que você pode até reconhecer a resposta, mas você não era capaz de relembrá-la de cabeça. E isso, assim, é uma grande falha. Eu lembro uma vez que eu estava tentando decorar uma citação, e eu relia a citação, e eu não consegui decorar. E daí eu conheci um velhinho, e era a mesma citação, o cara citava o negócio de cabeça, e ele disse que ele não precisou ler e reler muitas vezes. Eu pedi: mas como é que você faz isso? Ele fala: bom, basicamente o que eu faço é o seguinte: ele olhava para a folha, lia e depois tentava recobrar de cabeça, enquanto eu ficava lendo e relendo. O que acontece, a diferença fundamental aí é muito ilustrativo. Ele conseguiu relembrar, ele conseguiu recordar, eu só conseguia reconhecer a citação. Então, eu reconhecia ela toda vez que eu ia ler, eu lembrava: não, essa palavra está aqui, eu tenho que falar isso, tenho que falar isso. Quando eu tentava fazer de cabeça, eu não conseguia, porque eu só tinha lido e relido, e não tinha tentado recobrá-la de cabeça tantas vezes como ele. E uma boa estratégia, então, para você aplicar o Active Recall é você usar cartões de memória, flashcards. Eu falo mais sobre isso num vídeo que eu tenho que recomendar no canal, vou deixar ele recomendado aqui pra você. Bom, essas e mais outras estratégias você vai aprender mais lá no Aprendizado Insano, mas basicamente você tem que usar o feedback também e o plano. O feedback, só para você ter ideia do quão importante é o feedback. O feedback nada mais é do que você ter uma resposta ao esforço que você está fazendo. Ele é muito importante porque ele mantém o seu foco, sabe? Se você não tem um feedback, pode ser que você esteja usando a aprendizagem acelerada para acelerar cada vez mais para longe do seu objetivo. Isso é perigoso. Outra parte muito importante também é o plano. Você saber como planejar é algo extremamente importante. Só para você ter uma ideia, quando eu te falei sobre o foco você tinha 3 pilares do foco. Você tem o ambiente, você tem o plano e você tem a sua energia. Se você tem um plano muito bem feito, na parte do foco você precisa focar somente na energia, porque um plano bem feito, ele sim dispensa qualquer programação de ambiente e de planejamento. Bom, eu espero que você tenha entendido que existem princípios que são gerais e existem estratégias, que estratégias têm demais, e as melhores estratégias aplicam os princípios cientificamente comprovados. E na verdade todo o aprendizado acelerado que eu falo lá no Aprendizado Insano nada mais é do que você otimizar o seu aprendizado com princípios que funcionam pela ciência usando as estratégias certas. É você saber os princípios, conhecer as melhores estratégias e aplicá-las em um sistema totalmente coeso. Eu deixei o Aprendizado Insano com preço promocional durante um tempo e agora que ele vai sofrer várias atualizações, vai entrar muita coisa, muita estratégia completa de estudo
ele vai passar por uma alteração de preço. Então eu espero que, se você tiver interesse nisso, você corra lá o mais rápido possível. E se você estiver vendo esse vídeo no momento futuro aí, eu espero que você se sinta assim à vontade de fazer qualquer pergunta que você tiver aí nos comentários. E se você tem dúvida sobre a qualidade do meu conteúdo, de alguma coisa, pode escolher uma playlist aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz se você desfrutar do conteúdo que eu passo aqui, totalmente de graça para vocês. E eu espero realmente que isso te ajude, que isso agregue valor na sua vida, que eu possa te ajudar a que você consiga superar todas as suas dificuldades. Eu sei que a grande parte das pessoas que procura como aprender melhor é porque elas geralmente não têm um ambiente favorável. Porque quem é rico, quem pode pagar os melhores professores, geralmente já conta com um ambiente favorável, e isso ajuda bastante. Mas quem faz esse tipo de pesquisa geralmente são pessoas que estão comprometidas em mudar de vida. E se eu puder te ajudar a mudar de vida aqui no canal, vai ser muito gratificante. Pode escolher uma playlist aí e conferir a qualidade daquilo que eu falo por aqui. Eu sou o Lee, eu fico por aqui, eu espero que isso tenha gerado valor na sua vida. Não se esqueça de aplicar as estratégias certas. Eu sou o Lee, fico por aqui, que Deus te abençoe.